Nesta unidade, abordaremos a seleção de plantas para a envolvente de edifícios, como o revestimento de telhados ou fachadas. Os objetivos são reduzir a quantidade de energia térmica que chega a estas envolventes e aumentar a evapotranspiração e, assim, o arrefecimento do edifício. O ideal é utilizar espécies autóctones da zona onde o edifício está localizado, embora isso possa ser difícil ou impossível se não existirem viveiros que cultivem essas plantas. O principal objetivo é melhorar a habitabilidade e o conforto térmico no interior dos edifícios. Como objetivos adicionais, pretendemos aumentar a biodiversidade no ambiente e sensibilizar os alunos para a importância do ambiente natural para o seu próprio bem-estar. Começaremos por discutir a forma de proteger e isolar as fachadas com espécies trepadeiras, para as quais são frequentemente instaladas treliças sob a forma de uma malha ou cabelagem. É de salientar que todas as espécies recomendadas são muito resistentes e têm uma elevada capacidade de cobertura, sendo amplamente utilizadas pela vida selvagem para nidificação e alimentação, bem como para atrair polinizadores. Estas espécies são fáceis de cultivar a partir do solo ou de grandes vasos, que podem ser colocados no solo ou em terraços para formar cortinas sobre redes ou fios que acabarão por cobrir completamente. A madressilva é uma espécie que gosta da luz direta do sol. Tem uma floração muito vistosa e as flores são muito perfumadas. Existem espécies autóctones, como a Lonicera etrusca ou a Lonicera implexa, que são fáceis de encontrar nos viveiros nacionais. A Era é outra espécie muito boa para cobrir fachadas ou pérgolas. É nativa e fácil de encontrar em viveiros. O jasmim-estrela é uma espécie com uma floração espetacular e muito perfumada, que adora o sol direto e intenso. Embora seja uma espécie asiática, não é invasiva e pode ser utilizada com segurança. Duas espécies diferentes do género Parthenocissus são conhecidas como videira virgem. São espécies exóticas de folha caduca, muito utilizadas pelas aves para nidificação e alimentação. Estas espécies têm um grande potencial de cobertura desde o início da primavera até ao início do inverno, pelo que podem ser utilizadas nos casos em que se pretende reduzir o consumo de aquecimento no inverno. Aqui pode ver como cultivá-las em grandes vasos no solo ou em plataformas elevadas. Outra espécie autóctone que é perfeita para pérgolas é a videira, uma espécie muito utilizada nas aldeias mediterrânicas. Tem folhas caducas, pelo que deve ser estudado o local onde é plantada, porque no inverno não isolará as fachadas, embora isso seja algo que poderíamos procurar intencionalmente para reduzir o consumo de aquecimento. Considero-o especialmente interessante para que não se perca o conhecimento ancestral sobre o seu cultivo fora das plantações industriais. No caso das coberturas, o objetivo fundamental é conseguir uma cobertura contínua de plantas, denominadas copas, que isolem o edifício das condições climáticas externas. Para aumentar a atratividade destas coberturas, utilizamos outras plantas que dão cor, atraem polinizadores ou aumentam a biodiversidade e a complexidade visual da cobertura, a que chamamos plantas de realce. A seleção das plantas depende inteiramente do local onde vamos fazer a intervenção, nomeadamente do seu clima e do nível de pluviosidade, ou se é técnica e ou economicamente viável a rega. Uma vez que estamos também a intervir no telhado, temos de garantir que a sua impermeabilização e estabilidade não serão afetadas. Qualquer plantação deste tipo implica a colocação de várias camadas de elementos isolantes e de retenção de água, sobre as quais é espalhado um substrato de plantação. Especificamente, e do teto para o exterior, as camadas são uma folha anti-raiz ou uma impermeabilização. Embora muitas das plantas que vamos propor não tenham raízes fortes, as espécies que podem comprometer o isolamento do telhado chegarão naturalmente ao telhado se esta precaução não for tomada. Geotêxtil de proteção, camada de plástico com alvéolos em que se acumula água, designada por
copo de ovo, geotêxtil filtrante que evita que o substrato obstrua o copo de ovo e impeça que esta cumpra a sua função, substrato no qual a plantação é efetuada. Por vezes, o substrato é tão simples como pequenos seixos, especialmente se vamos plantar sédums, que quase não precisam de substrato orgânico. Os primeiros meses após a plantação são críticos para o sucesso. Se tiver sido decidido não instalar rega automática, deve ser feita alguma rega de verão nos primeiros 2 anos para facilitar o estabelecimento das plantas. Várias espécies do género Sedum figuram entre as espécies adequadas para as culturas de coberturas extensivas. Todas são muito resistentes ao sol intenso e à seca e têm uma floração abundante, cuja cor depende da espécie em causa. Todas têm raízes pouco profundas e propagam-se muito facilmente por via assexuada, através do enraizamento de folhas ou ramos destacados por qualquer motivo. Aqui apresento 2 espécies nativas que são perfeitas para telhados e fáceis de encontrar em viveiros. A primeira, o Sedum branco. E com flores amarelas, o Sedum pincante ou menor. Uma outra espécie muito resistente e pouco exigente para cultivar é a Erniaria. Outras espécies autóctones de cobertura do solo fáceis de encontrar nos viveiros são o tomilho, o serpolo e o trevo subterrâneo. No Porto, devido ao seu clima mais úmido, temos também a urze, com a sua floração intensa e vistosa, ou a beldroega, que tem flores menos numerosas e mais discretas. Também a Palinis marítima, ou asteriscos marítimos, e a camomila, ambas com florações intensas e atrativas para os polinizadores. Para além das espécies de cobertura do solo, e embora estas possam ter uma floração intensa e vistosa, uma cobertura será muito mais interessante e bonita se intercalarmos espécies que proporcionem diferentes notas de cor ou estrutura, reduzindo a uniformidade e aumentando a biodiversidade. Entre as espécies mais interessantes estão a Aquileia, com flores amarelas, laranjas, brancas, cor-de-rosa ou vermelhas, de floração longa e muito perfumadas. Outras espécies autóctones que podem ser utilizadas como assento e que se propagam facilmente são os alhos, como o Allium spaerocephalum ou Allium soenophrasum. No Porto, podemos também utilizar como assento a rosa da rocha e o marcetão. Finalmente, algumas notas sobre algumas árvores de médio e grande porte que podem ser plantadas em pátios. Os caules devem ter pelo menos 15 cm de diâmetro, medidos a 1,30 m do solo no momento da plantação, para evitar perdas. Um pátio de escola pode ser um lugar arriscado para uma árvore. As espécies mais adequadas para os climas secos são a agreira, que tem um crescimento relativamente rápido e forma uma boa sombra. O freixo de folhas estreitas, mas há algumas culturas que só produzem flores femininas para evitar problemas de alergia. A azeda, ou o ulmo, do qual se deve escolher uma variedade resistente à grafiose. Para o Porto, o carvalho é uma boa escolha juntamente com o freixo de folha larga, mas, tal como no caso da folha estreita, é aconselhável escolher uma cultura que apenas produza flores femininas para evitar alergias. As espécies de bananeiras não são recomendadas, pois podem provocar reações alérgicas graves em indivíduos sensíveis. Partilho convosco neste slide o nosso endereço de e-mail para esclarecimento de dúvidas e os canais de comunicação do projeto Life My Building is Green. Obrigada pelo vosso interesse. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.